exatamente a mesma coisa que o periósteo. A única diferença é que aqui, ó, ele é interno. Mas o resto ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Até no desenho ali? Oi? Até no desenho? Não, no desenho não. Daí do desenho eu não fiz. No desenho eu não fiz, mas é como se esses risquinhos que eu fiz aqui por fora estivessem por dentro. Ele não perde substituição? Substância. É. Ó, então assim, ó, imaginem, depois eu pego lá também, eu explico melhor para vocês com uma peça anatômica. Então a gente tem um osso aqui qualquer, sei lá, imagine que é um fêmur, por exemplo. A parte de cima, né, a chamada cabeça aqui do osso, tanto a de cima quanto a de baixo, ou o encaixe onde a gente vai ter as articulações, os locais nos ossos onde a gente tem as articulações, a gente chama de epífise, que é o que está dizendo lá em cima, ó, a parte redonda do osso é a epífise. Toda essa outra parte que sobra aqui é chamada de áfise. Então o osso ele sempre vai ter essas duas partes. Epífise, a parte onde vai ter articulação. Então digamos que nesse meu osso aqui, eu tenho uma epífise aqui e eu tenho uma epífise aqui. E tudo que sobra é diáfise. Aí eu fiz pontilhado aqui para vocês, o periósteo. Eu não fiz pontilhado aqui por cima, porque lá no slide diz que aonde tem articulação, não tem periósteo. Mas então aqui a gente vai ter uma articulação que a substância, a maneira como ele é formado é mais ou menos igual. Dentro do osso, então, a gente vai ter dois tipos de substância. A substância compacta, que é aquela onde as células elas vão estar todas bem achatadas, bem presas uma à outra. E a parte do meio, que é a substância esponjosa, que é onde ela vai ter espaços dentro dela para que as células que a gente viu, osteoclasto, matriz óssea, medula óssea também, possam as células ali trabalhar. Eu fiz mais ou menos esse desenho aqui, que é o que vai ilustrar os próximos slides. Então, ali está dizendo os tipos de substância. Embora pareça, né? Está dizendo ali, ó. Embora os elementos sejam os mesmos, os dois tipos têm disposição diferente conforme o tipo considerado. Então, substância compacta, lâminas de tecido se encontra unida entre faces, sem que haja espaço livre interposto. Então, mais denso e rígido. Então, são todas bem juntas e bem duras. Substância óssea esponjosa, as lamínulas ósseas são irregulares em forma e tamanho, deixando espaço entre si quando se arranjam. Aí eu uso uma imagem para vocês visualizarem aqui, ó. Então, a substância compacta, a gente consegue ver ela aqui. Então, a gente vê que é bem junta, bem compacta, sem quase nenhum espaço. E a substância óssea esponjosa, que a grande maioria fica ali dentro do osso, a gente vai ter esses espaços aqui, justamente para aquelas células que a gente viu poderem fazer absorção, produzir sangue, saírem de dentro do osso e o processo todo acontecer. De novo aqui, mais ou menos o mesmo desenho. Então, esse espaço que a gente vai ter aqui, ele vai ter tecido ósseo esponjoso também, mas vai ter também aqui dentro a medula óssea, o osso compacto, o osso esponjoso, e aí aqui como a gente vê, né, no microscópio, por exemplo, a diferença de um para o outro. Nesse outro exemplo aqui, quando uma pessoa ela sofre ou ela tem, por exemplo, uma osteoporose, ela vai ter uma deficiência de cálcio que vai atingir esses dois tipos de substância, tanto a compacta quanto a esponjosa. E aí, a esponjosa, que já tinha espaço, vai ficar com mais espaço ainda, e a compacta, que quase não tinha, vai ter espaço. E aí é por isso que a pessoa fica com os ossos extremamente frágeis, né? Então, às vezes, só do fato dela tropeçar, ela pode fraturar um osso, porque aí o cálcio e o fósforo não é absorvido e não deixa as células rígidas. A diferença da osteoporose e da esclerose óssea? É que na esclerose óssea,
a maneira como os ossos ou as células do osso elas são formadas, ela é deficiente. E na osteoporose, as células elas não são deficientes, elas são formadas iguais, normais, digamos assim, só que na hora de absorver falta o cálcio e falta o fósforo. E aí, se a célula é deficiente, ela não vai conseguir dar todas essas funções, e aí automaticamente também não absorve o cálcio, e aí automaticamente também é frágil. Eu perguntei porque eu tenho esclerose óssea. Aham. Não sabia a diferença. Dúvidas, pessoal, até aqui? Querem que eu retome alguma outra parte? Oi? Metáfase. Metáfase? É, isso. É como se fosse entre a epífise e entre a diáfise. Então, a gente poderia dizer que é o meio, né? Digamos assim. Tá? Ficou claro, então, para todo mundo essa parte de função de ossos para o nosso corpo? Então, lembrem, os ossos eles têm duas grandes funções, digamos assim. A função anatômica e a função fisiológica. Função anatômica, sustentar, proteger, formar o nosso corpo, dar formato para o nosso corpo. A função fisiológica, absorver sais minerais, como cálcio, fósforo, ferro, etc. E produzir as nossas células sanguíneas. Certo até aqui? Para que os ossos funcionem, então a gente precisa de um tecido saudável. Esse tecido ele vai ser constituído basicamente de 3 grandes células: osteócito, osteoblasto e osteoclasto. Osteócito e osteoblasto são células que produzem a matriz óssea. O osteócito ele é menos ativo, porque ele já é mais adulto, e osteoblasto é bastante ativo, porque está sempre produzindo novas substâncias, produzindo colágeno, produzindo sais minerais. Quando a gente falar de matriz óssea, estou querendo dizer o quê? Qual que é a parte do osso que a gente se refere à matriz óssea? Isso, a parte rígida, a parte calcificada, tá? E aí, para a matriz óssea funcionar, a gente precisa desses 3 grandes tipos de células. As células chamadas osteoprogenitoras são as células que produzem ou que dão a manutenção para o tecido ósseo funcionar, produz os osteoblastos principalmente. Temos 2 revestimentos nos ossos: o revestimento externo e o revestimento interno. Todos eles protegem os ossos, é a fonte de células e regenera durante ou uma possível fratura. O revestimento externo é chamado de periósteo e o revestimento interno é chamado de endósteo. De uma maneira bem resumida, o osso ele vai ser constituído por essas 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. As extremidades do osso são chamadas de epífise. A parte comprida do osso é chamada de diáfise. Dentro do osso temos 2 grandes substâncias: a compacta, que vai ser mais externa, e a esponjosa, que vai ser mais interna. Enquanto o periósteo ele vai estar por fora aqui. O periósteo, a gente vai ouvir falar dele de novo lá nos músculos. Por quê? Porque graças ao periósteo, os músculos não se descolam dos ossos quando a gente vai fazer um movimento. Então, ele também, o periósteo, ele também tem uma outra função mais para frente a gente vai ver, que é prender os músculos aos ossos. Prender músculo, articulação, mas aí não precisem se preocupar com isso que a gente vê mais à frente. Certo? Meio que um resumo do que a gente viu até agora. E daí, aonde a gente vai entrar aqui agora? A gente vai entrar na parte, digamos que anatômica, do estudo dos ossos. Então, a gente viu a fisiológica ali, como é que é o nome da célula, o que as células produzem, qual é a função.
A parte anatômica é a gente começar a entender a divisão dos ossos. Como que eles se chamam, aonde eles se encontram e quais são os tipos de ossos que a gente tem no nosso organismo. Primeiro, e quando a gente pensa na divisão do corpo humano, a gente pensa em cabeça, tronco e membros. Quando a gente pensar em ossos, a gente vai ter dois grandes grupos de ossos. Os ossos do esqueleto axial e os ossos do esqueleto apendicular. Isso é bem fácil da gente conseguir fazer essa diferença. Quando a gente pensar em braços e pernas, a gente está falando do esqueleto apendicular. Então, a parte que fica pendurada no tronco, os braços e as pernas, são os apendiculares. Todos esses ossos são apendiculares. Todos os ossos da perna são apendiculares. Quando a gente pensar em cabeça e tronco, a gente está falando de esqueleto axial. Então, cabeça, coluna, costelas. Axial. E apendicular vai ser os ossos soltos. No corpo humano, normalmente, a gente só tem uma cintura, que é a cintura aqui, né? Essa cintura que a gente conhece. Mas quando a gente pensa em ossos, a gente vai ver que a gente vai ter duas cinturas. Que aí é o que está dizendo ali. A cintura escapular e a cintura pélvica. Qual que é a função dessas duas coisas aqui? É unir um esqueleto ao outro. Como assim? Então a gente diz que a cintura escapular, que é as escápulas que nós temos aqui, ela une o esqueleto apendicular superior ao esqueleto axial. E a cintura pélvica une o esqueleto apendicular inferior ao esqueleto axial. Coloquei nos próximos slides, eu acho que eu acabei colocando isso daqui. Aqui, digamos não, é uma imagem só para vocês verem bem isso. Então tá com cores diferentes ali. A parte amarela é o apendicular, a parte azul é o axial. Certo até aqui? Posso. Amarela é apendicular. A parte solta, digamos assim, dos ossos. Eu quero ligar na outra câmera. Isso. Azul é axial. Oi? Escápula é esse osso que a gente tem aqui, ó. Nas costas. Como que é o nome da outra vez? Qual que é amarela? É apendicular e a outra é qual? Axial. Tá. Está dizendo ali, o esqueleto axial forma, né, o eixo do corpo formado pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco, e apendicular formado pelos membros. Aí o apendicular pode ser superior, porque é os braços, e inferior, porque é as pernas, tá? Aí a imagem aqui. Nessa imagem, ela tem uma legenda ali. Depois, não sei se eu consigo dar zoom aqui. Ó, bem no cantinho aqui ó, do slide vai ter esse zoom aqui. Ó, vocês têm a legenda, ó, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Ô, professor, mas podia explicar o terceiro tópico ali? Posso sim. É até o que eu ia ver aqui. Ó. Eu acho que eu acabei não colocando, que é a união ali, né? As cinturas. Isso mesmo. Tá bom. Então, assim, ó, a gente diz que o nosso corpo, os ossos, enfim, o esqueleto, ele vai ter sempre duas cinturas. A cintura de cima, que é a cintura escapular, e a cintura de baixo, que é a cintura pélvica. Qual é a função delas, das duas? É unir um esqueleto ao outro. Então, a cintura escapular une os membros ou os ossos apendiculares superiores ao esqueleto axial, ao tronco.
E a cintura pélvica, que é a pelvis, esse osso que a gente tem aqui, ela vai fazer a união dos ossos apendiculares inferiores ao esqueleto axial. Então, a gente diz que a função da cintura escapular e a função da cintura pélvica é unir o esqueleto apendicular ao esqueleto axial. Prof, de novo. A cintura pélvica une? O esqueleto apendicular... Eu vou marcar aqui no quadro, pode ser? Pode. Deixa eu só apagar aqui, então. Se alguém não copiou, a Cleópatra tirou uma foto e mandou lá no grupo. Opa, não é esqueleto. É cintura. Ô, prof, Oi? podemos falar de a união de membros inferiores e a união de membros superiores, assim também? Pode também, aham. É superior? Aham. Oi? Axial. Aí. Cintura pélvica e cintura escapular. Dá para entender? Tá sim. (48), então a gente faz um intervalo agora. Aí eu vou ver os materiais lá no laboratório para trazer para vocês. E a gente continua depois do intervalo. Até 10h10? 20 minutos, né? Isso, 10h10.
Foi. Por que você não me responde? Eu fiquei na cara, não, eu vou esperar ela. Não, escuta, na hora que eu falei contigo, eu tava assistindo. Né? A gente ela tá no meu grupo. Aí quando